Estamos iniciando a gravação, vocês estão sendo filmados nesse momento. Não quero ser processado porque vocês estão cientes dessa informação. Vamos lá. Então, a gente quer transformar esse circuito. O que vocês acham mais fácil de fazer aqui? A gente vai reduzir esse circuito numa resistência e uma fonte só. Que acha mais fácil fazer aqui primeiro? Faz paralelo. Fazer todos os paralelos? Faz os paralelos primeiro da direita. Esses daqui? Exatamente. Então, beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte. Com a ideia do nosso amigo, nós vamos transformar esse circuito nesse circuito aqui, ó. Deixa eu... A minha edição master aqui. Esse aí vai somar os três. Isso. Vai somar os Eu três vi de isso uma... hoje. Eu perdi a aula e nem deu tempo de ver ontem. Ontem eu tava tão cansado que eu apaguei. Dormiu durante a aula. Sacanagem. Eu perdi uma segunda Fica explicação. também, de novo. Estão Me cansados. segunda, me ontem. Tá foda. A Freud, mas tenta assistir depois, eu vou postar esses treinos tudo no YouTube. Ó, antes da gente começar, eu vou colocar nome nos bois aqui, tá? R1, R2, R3. Esse daqui, tá, vou colocar R4, vou colocar 5 e 6. Vocês entendem o que significa, né? R4, 5, 6, R7, aqui o R8, tá, nós. Essas habilidades de escrever com o mouse, R8, R9, O louco tá bom. tem que praticar, 10, A conta é a resistência equivalente é todos, é a soma de todos. né, vai fazer o paralelo dos três juntos já. R9, 10 e 11, R12, eu vou voltar aqui, R13, meu Deus do céu, é coisa, R14, ó, vou colocar aqui não, R14, é tanta prática nesse negócio aqui que eu já tô ficando bom já, tá melhor que minha letra de mão, R15. Se colocar só R4 não era melhor lá? Você não vai somar tudo? Mas aí para chamar de outro nome, né? Se a gente fosse fazer uma análise mesmo, a gente ia ver a corrente em cada um deles, né? Então é melhor identificar cada um dos resistores. Uhum. Tá bom. Então a gente vai fazer o equivalente deles e a gente vai chamar isso aqui de RA. Ah, sim. RA e de RB. Às vezes vocês estão falando meio com sono aí, vai conversando aí com nós aí que vai Hoje eu tô... diminuindo. Hoje eu tô sentadinho aqui, quero ver os Isso. Pega o caderno, pá. Não, já tô Então, com o caderno tudo. Eu dormi até de bruxo, professor. Dormi de bruxo Não, assim, eu tô ó, animado. nem vi. misericórdia. Não, eu já tô animado, bicho. Então vamos embora. Pessoal, RA, ó, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se entrou mais alguém aí. Entrou mais alguém aí, então com nós. Nossa, hoje tem pouquinha gente. Até o Edson não tá aí. Tá bom. E o Bruno? Cadê o Bruno? Vazou? O Bruno tá com um problema de internet lá, mas ele falou que vai dar um jeito. Ah, tá. Ó, então aqui a gente vai fazer assim, ó. RA igual a 1 sobre 10. Né? Eu não vou colocar certinho, né? 1 sobre 10, rapaz. 1 sobre R, ó, R4, R5, R6, né? Sobre R4, mais, deixa eu colocar aqui mais para baixo um pouco. Por que um? Em paralelo, lembra que em paralelo a gente tinha aquela questão que não posso somar direto, eu vou fazer 1 sobre o R4, 1 sobre R5, 1 sobre R6, e depois 1 sobre tudo isso?
Ah, o RA é esse daí. É, o RA está em paralelo, ó. É isso que a gente vai fazer aqui. Vou colocar mais para baixo aqui. RA é igual R4 mais R5 mais R6. Um, um sobre e passa a régua e um sobre tudo isso, né? É assim que a gente fazia. Então, como vai ficar aqui? Ficar assim, ó. 10, 10 e 5, né? 10, 10. Eu abri aí, ó. Tá. Bom, esses dois aqui tá na mesma base, ó. 10 e 10. Eu vou somar eles aqui embaixo já para ficar mais fácil. Vai ficar 2 sobre 10. Pessoal, 2 sobre 10. Mantive as bases, somei os de cima aqui. Mais 1 sobre 5. E 1 sobre tudo isso. Quando eu tenho duas frações assim, fica fácil, né? De fazer essa divisão. Eu vou pegar o quê? Eu sei que a base vai ser a multiplicação dos dois de baixo e os de cima vai ser a multiplicação cruzada. Vocês lembram disso aí? Então, ó, 5 vezes 10 vai dar 50 embaixo. Ai, meu Deus. Pode fazer na calculadora também, se vocês conseguirem ir. Mas basicamente é isso, 50. 5. Como que eu vou saber quem que é esse número de cima? É só multiplicar pelo de baixo do outro. Então, 2 vezes 5, 10. Vai dar 10. Mais, como que eu vou saber quem que é esse número de cima? Só para multiplicar pelo de baixo do outro. Então, 1 vezes 10, 10 também. Beleza. E o 1 sobre tudo isso, o que vai resultar em 20 sobre 50 sobre 50, que eu posso muito bem cortar esse bicho, né? Então fica 2 sobre 5. E esse 1 dividido por 2 sobre 5 significa que eu vou estar invertendo esses caras aqui, ó. Então, como que fica? Em vez de ficar 2 sobre 5, fica 5 sobre 2. É isso que significa o 1 em cima. É a inversão de base. Então, RA equivale... Não, vou colocar aqui, ó. RA é igual a 5 dividido por 2, 2,5 ohm. Tá correto? Quem fez aí? Bom, confere comigo, tudo certo? Pessoal? Certo. Beleza, 2,5 ohm. Só ver quem tá falando desesperadamente aqui comigo, que o negócio tá doido aqui. Aparentemente, nada. Opa, não tô vendo a reunião no Teams. Ué? O Edson não tá conseguindo entrar? Tem alguém que teve dificuldade para entrar aí, pessoal? Eu não. Não. O meu também é ruim, é a internet minha que tá ruim. Professor, o senhor criou duas chamadas hoje e o pessoal tá na outra chamada. Você tá brincando. Aconteceu algum erro na internet aqui. Ué, eu queria. Isso aqui a gente tá.
Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Entrou. Ô Edson, o pessoal tá falando aqui que eu criei 2 chamadas, foi isso mesmo? Ah, tava esquisito. E nenhuma ligava para essa reunião em circuito 6. Pera aí, pessoal. Eu tô achando que alguém iniciou a chamada lá sem querer. Ah, alguém deve ter iniciado, porque há essa possibilidade. Você pode entrar dentro de uma chamada que já acabou há muito tempo. Então alguém pode ter entrado numa chamada que já passou. Ô, professor, quando eu não mandei boa noite nem nada lá no chat, lá, o senhor marca presença por aquilo lá? É, mas eu vou fazer diferente agora. Depois no final da aula eu chamo vocês, é mais fácil. Ontem eu não coloquei o boa noite lá, mas eu tô acompanhando todo dia a aula. Não, beleza, fica tranquilo. A gente chama no final da aula. Pessoal, tem que ver o que aconteceu, hein? Bom, eu acho que agora o pessoal vai entrar. O Edson, você clicou no link e veio, né? Então, cliquei, mas a impressão que dá é que o link tenta levar pelo Teams pelo navegador. Aí pelo programa é mais, sei lá, acabei parando aqui meio no chute. Tá vendo? Porque lá na equipe não mostra essa reunião aí, Circuito 6. Não sei se tá oculto alguma coisa. Que horror, porque pra mim aparece. Ah, tá bom. O TR não tá conseguindo entrar. Vou tentar. Vou tentar. Eu vou copiar o link aqui de novo, pessoal. Copiar informações de ingresso. Ai, ai, ai. Espera aí que já a gente volta. Só um segundinho. Tem uma reunião lá que só tá o Geiger. É só ele na sala. Eita, caramba. Será que não foi ele então que criou? Pode ser. Mas acho que. Vai entender, né, gente? Pessoal, eu vou dar uma vasculhadinha aqui para que já retorno.
Pessoal, retornei aqui. Fui lá umas salas aí, fui vasculhando, mas não achei não. Vamos continuar com a aula aí, depois eu vejo com esses meninos o que a gente faz, mas não sei o que aconteceu não. Eu abri a sala normal. Bom, vamos prosseguir aqui, senão a gente não acaba esse trem que é grande. Pessoal, 2,5, 2,5. Vamos fazer RB agora? Mesmo processo RB, tá? Só que RB, pessoal, é o seguinte, eu já adianto para vocês que vai dar 10. Porque o RB, ele é igual, mas olha com o RB como é que fica mais fácil. Eu vou colocar aqui na lateral aqui, RB vai Apareceu ser... na imagem, professor. Oi? Não tá aparecendo a imagem aí, Wesley. Oh, perdão, vamos lá, obrigado. O RB, ele é semelhante, mas já adianto para vocês que o RB vai dar 10, tá? Então a gente tem 30, né, embaixo, deixa eu deixar aqui mais, 30, mais 30, mais 30, um sobre. Olha como é que é fácil quando é tudo igual. Mantém a base, soma os expoentes, né? Então isso aqui vai dar que mantém o de baixo, que é os 30. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. 1 sobre. A gente sabe o quê? Que esse 1 sobre significa a inversão de base. Então, se está 3 sobre 30, vai ficar 30 sobre 3. Uhum. 30 dividido por 3 é 10 para cada. Tem uns barulhos meio estranhos aí, gente. Não queria falar nada não, mas... Meu cachorro, mano. Fechar a porta aqui. Tá chorando. Esse cachorro esquisito. Então, vamos lá. Então, deu 10 ohms aqui. Beleza. O que dá pra gente fazer agora? Ó, então do circuito que a gente estava, que era esse circuito grandão aqui, a gente está nesse. O que dá para fazer agora? Somar tudo isso, né? Porque agora ficou em série, então é só somar, né? Então, esse circuito, pessoal, sempre vai redesenhando, tá? Para ficar melhor, mais entendível aí, sempre vai redesenhando o circuito. Então, a gente vai transformar esse circuito aqui nesse circuito aqui, ó. E vamos chamar esse cara de RC. Então, RC vai ser a soma de tudo isso, né? Bem tranquilo, bem básico. Vamos fazer aqui, ó. RC é igual a RA mais vamos ver o nome dos nossos amigos aqui. Mais R7, mais R12, mais RB. Mais R7, mais R12, mais RB. Bom, então nada mais é do que a soma de tudo isso aqui, ó. Vamos fazer junto, então. 2,5 mais 20,5 a gente tem. Vamos somando aqui, ó, para eu já colocar o resultado direto. 2,5 mais 20,5, 23. 23 mais 30?
53. 53 mais 10. 63. 63. Para quem fez aí, tá certo? Estão correto aí? Estamos caminhando na mesma lógica? Certinho, professor. Beleza. Beleza, e agora? O que dá pra gente fazer aqui? O paralelo entre o 63 e o 63. Isso. Então a gente vai fazer o paralelo entre o R8 e o RC. Logo, que eu tenho para adiantar para vocês, que isso aqui vai dar a metade de 63, né? Vai dar 31,5 então, ok? Por quê? Quando a gente tem o paralelo de valores iguais, esses valores vão se dividir pela quantidade de resistores. A gente sempre faz a continha para confirmar aí que o professor não está falando besteira. Então, nós vamos transformar esse circuito aí, agora neste circuito aqui, ó, né? Um circuito ao qual a gente vai ter apenas esses caras, a gente vai chamar essa junção de RD. Tá vendo como é que indo de forma organizada a gente vai que vai? Então é lá. Eu vou colocar aqui embaixo, né, para economizar espaço, RD do nosso quadro branco. RD ele vai ser igual ao paralelo. Então, o paralelo, como são dois, pessoal, são dois resistores aqui em paralelo, né? Quando é só dois em paralelo é mais fácil da gente fazer, né? É o produto pela soma, vocês lembram disso aí? Então, vou pegar o 63. Aliás, vou colocar certo. É o R7, né? R7 vezes o RC. Dividido pela soma de R7 É o mais R8. RC. Oi? Ah, aqui é o R8. É 8? Muito obrigado. O professor está comendo bola. R8. Que é o mesmo que 63. Alguém faz na calculadora junto comigo aí. 63 vezes 63 dividido por 126. Por 63 mais 63. Quanto deu? Trinta e um e meio. Beleza. Trinta e um e meio ohm. Então, olha lá. Conseguimos então um circuito equivalente dessa maneira aí, ó. 31,5 ohm. Beleza. E agora, o que a gente pode fazer aqui? Achar os paralelos agora. Isso, agora a gente pega e faz o paralelo desses dois, né? Porque depois é só somar tudo. Beleza, mano? Então tá. Lembrando então, novamente, vou redesenhar, sempre redesenhando, sempre fazendo, porque é a forma em que a gente não vai se perder para fazer esses exercícios, tá? Essa é a dica aí, master. Nós vamos reduzir então o circuito ainda mais, colocando duas resistências aí. Bom, que nós vamos chamar elas de RE e RF. Ok. Vamos fazer RE então. RE vai ser o paralelo entre R2
e R3. Então, RE vai ser o produto pela soma, beleza? A gente vai fazer o produto pela soma, que é mais prático. R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. O que nós temos que é 60 vezes 20 dividido por 60 mais 20, dividido por 80. Quanto que dá aí, gente? 60 vezes 20 dá 1.200, é isso? Me corrijam se eu estiver errado aí. E 60 mais 20, 80. Corto os zeros. 120 por 8. Que valor que nós encontramos? 1.5? Vai dar 1.5? acho que vai dar um pouco mais que isso, né? Não, Não, deu é 15. 15? 15. 15. 15. Verdade. Mas você quase bateu na trave. 15. É isso mesmo. Eu falando como se eu tivesse feito de cabeça, né? Mas tá bom. 15. Nossa. Ótimo. Ok. E agora vamos fazer RF. Tá bom? Vamos colocar aqui do lado. RF. Ele vai ser igual ao paralelo de R13 e R14. Então, produto pela soma, novamente. Vocês entendem? A gente tem um monte de forma de fazer, um monte de cálculo aqui. Você escolhe aquele que é mais fácil para você fazer e mete bronca. Essa que é a ideia das ferramentas que a gente vai apresentando, tá bom? Qual que eu falei? R13 e R14? R13 vezes R14 dividido por R13 mais R14. Ok. Então, qual que vai ser o valor aqui, ó? Vai ser 15 vezes 60. Dividido, vamos fazer na calculadora aí para já me ajudar. É dividido por 15,75, né? 15 mais 60. 12. 12. Alguém confirma para mim? 12. Então, vou colocar o resultado direto aqui, ó. RF igual a 12. 12 ohm. Pessoal, chegamos onde nós queríamos chegar. No final da tela. Faz. Tô conseguindo abrir mais a tela? Lógico, né? Eu não sabia mexer com Python. Vamos lá. Na onde nós chegamos aqui? Chegamos nesse trem aqui, ó. A um resistor apenas e B. Por quê? Agora a gente vai somar tudo isso, né? Então eu vou falar que a resistência total vai ser igual a R1 mais RE mais RD mais RF mais R15, certo?
Então vamos colocar a resposta aqui direto, que nós é bom. Quanto que dá aí, ó? 2,5. 2,5 mais 15, pessoal. 17,5. 17,5 mais 31,5. Quanto que dá o 17? Quanto? 46,5. 39. Ó, 49. 17,5 com 31,5. 49. 49. 49 mais 12. 51. 61. 61. 61 mais 40. 51. O pessoal que fez aí, chegou ao final, concordam? Deu esse resultado aí que vocês fizeram? Sim, senhor. Ótimo. Eu falei para vocês que a tensão de entrada, né, a tensão total, ela era de 100 volts, né? Sim. Então a corrente vai dar 0,99, correto? Correto. Exato. Beleza. Então corrente total, eu falei para vocês encontrarem a corrente total também, que é o quê? A divisão da tensão pela resistência. Então vai ser a divisão da tensão total pela resistência total. Isso vai ser o mesmo que 100 volts dividido, façam na calculadora aí, ó, 100 dividido por 101. Que é igual a 0,998? 0,999. 990, então tá, 0,99 ampere. Então beleza, pessoal. Vamos entender o que aconteceu aqui novamente, repassar, ó. Nossa, quando eu falo para vocês para diminuir esses resistores aqui numa resistência equivalente, significa que a gente vai transformar tudo isso nisso daqui, né? Então, se no simulador eu coloco esse cara inteiro aqui e coloco uma fonte de 100 ampere, 100 volts, eu vou ter uma corrente de 0,99. Se eu colocar um resistor de 101 ohm e colocar uma tensão de 100 volts, eu vou ter a corrente de 0,99 também, porque isso significa que esse circuito aqui é equivalente a todo aquele circuito lá, tá bom? Então é importante a gente entender tudo e o que isso acontece. A gente só pode associar aquilo que está diretamente ligado, então a gente só pode associar série com série, paralelo com paralelo, por isso que a gente foi fazendo essa estratégia aí. Primeiro nós reduzimos esses dois paralelos aqui, depois essa série, fizemos o paralelo novamente, sobrou esse circuito, fizemos os dois paralelos, depois somamos tudo e encontramos então a resistência equivalente. Eu vou diminuir um pouquinho essa imagem aqui e vou mandar lá no grupo para vocês. Lembrando que para vocês copiarem hoje, porque senão vocês não vão copiar mais, né? Que é isso que acontece conosco quando nós deixamos para depois o que podemos fazer agora. Então vou jogar esse carinha aqui e vou apagar aqui. Aquele desenho que eu fiz lá tá certo, será? No simulador tava, né? Só o terra que você colocou no lugar errado. Tem lugar pra pôr? Tem, sempre embaixo do negativo. Aí, ó. Tô mandando no grupo do Zap. Olha, quando você tá aqui você tá no Senai, você tá trabalhando, de repente aquelas empresas que atendem por WhatsApp começam a mandar
os lanches na promoção, você fala assim, meu, para com isso, cara, tô trabalhando. Situação. Como é que tá o áudio aí, pessoal? E o vídeo, tá bacana? Bacana. Tá bom? Tá bom. Mandei lá no grupo do Zap lá. Vocês querem um tempinho? Vou dar uns 5 minutinhos aí, só pra vocês adiantar esse circuito aí, tá? Qualquer coisa termina de copiar depois, mas é que só pra dar uma adiantada aí. Nem falo em terceiro essas horas, professor. Falando com onda preditiva aqui agora. Essas horas. Nossa. Ah, cara, mas eu vou falar pra você, PCM, parte de gestão, tanto de produção quanto de manutenção, o serviço não para não, cara. Até o chefe cobrou esse dia, falou, tenta cortar os e-mails de noite, velho. Mas não tem como. Não tem como. O serviço vai acontecer amanhã. Você não conseguiu resolver porque o cara não te atendia algo assim durante o dia. Aí você vai fazer o quê? Tem como. O problema, o pedido de compra fechou agora de tarde, né? Ele tem que programar para sábado. Ele tem que ver todos os critérios, né? Foda. Freud. Pessoal, falando em situação Freud, é o seguinte. Nós tínhamos, encontramos em contato com a nossa gerência, né? E solicitamos lá para que a gente tivesse as aulas presenciais e estava tudo certo. Acontece que hoje Curitiba ligou lá para eles e perguntou qual que ia ser a estratégia que ia tomar nesse período de corona e tudo mais. Eles relataram então, né, que como que ia proceder com as aulas e tudo. E aí, o que que acontece? Expressamente Curitiba proibiu as aulas presenciais que a gente ia ter no sábado, tá bem? Mediante isso, o que que ocorre? O que que nós vamos fazer? Nós vamos ter as aulas que seriam do sábado, nós vamos passar. Então, o cronograma eu tenho que alterar ainda, porque isso foi recente. Mas nós vamos ter as aulas. Quer ver? Vou pegar o de eletrotécnica que está mais mexido. Aquelas aulas de sábado a gente vai passar tudo para a semana, mas essas aulas a gente vai repor no semestre que vem, no que seria, em vez de ser aulas vagas, vai ser aula de reposição, tá? E essas aulas de reposição vão ser aulas práticas relativas a esse semestre, tá bom? E essa é a medida que a gente vai tomar. Então, a eletrotécnica aqui, por exemplo, ó, a gente vai ter que pegar esses do sábado, jogar para a semana, ou seja, então carga horária, vocês vão ter a carga horária desse semestre normal, e aí essas aulas que vocês vão ter no próximo semestre para reposição vão ser aulas a mais mesmo, tá? Vocês não vão pagar nada mais por isso, não, mas para pelo menos diminuir aí o impacto dessa questão de não poder se encontrar, tá? Eu peço perdão para vocês por ter atiçado vocês, mas até então estava tudo certo até a intervenção do departamento regional e tanto eletrotécnica quanto eletromecânica, então essas aulas vão ficar durante a semana para fechar a carga horária do semestre, mas semestre que vem a gente volta com as práticas. Eu vou deixar bem explícito no cronograma que eu vou fazer do semestre que vem, eu vou deixar bem explícitos as aulas que são aulas de reposição, tá bom? Para que vocês tenham ciência de que essas aulas elas estão sendo cumpridas e elas vão estar fora da carga horária mínima do semestre. Então vocês vão ter lá as aulas do semestre. Então aqui, ó, por exemplo, olha aqui, aqui a gente acabou que é um período que a gente ficou sem aula, mas tá vendo esses períodos vagos aqui, ó? São períodos que realmente não tem aula, porque sobra dia na semana. Então, em vez de sobrar dia, nesses dias a gente vai ter a reposição que faltou de prática desse semestre, tá bem? Essa é a única saída que a gente encontrou para minimizar isso aí, devido a tantas dificuldades que nos é imposta nesse tempo, tá, pessoal? Peço desculpa novamente por ter atiçado vocês, mas a gente tentou, né, fazer o máximo possível. Eletromecânica,
é um pouco mais teórico o conteúdo mesmo, de metrologia, desenho técnico, né? Tem uns simuladores, a gente vai trabalhar com simuladores e tudo. Mas o pessoal de eletrotécnica, eu vou dar todo o suporte para vocês aí em questão de nós vamos estar utilizando simuladores para computador, para o celular. Como eu estou vindo no Senai dar aula para vocês, eu vou estar no laboratório de eletrônica nos dias que a gente tiver eletrônica e vou montar a prática para vocês e mostrar, até para que vocês fiquem um pouco mais gabaritados aí, para quando a gente chegar na reposição, vocês não estarem perdidos e saber o que vocês estão fazendo, tá? Vamos seguir dessa maneira aí para tentar minimizar o máximo essas dificuldades que a gente tem encontrado. Beleza? Tranquilo, professor. É o jeito, né? A ordem de cima tem que obedecer. Porque o que acontece? É toda aquela questão de às vezes ter alguma vigilância sanitária, às vezes ter alguma vir fazer alguma auditoria, e aí é complicado, a gente não pode passar por cima, né? Mas é Freud. Fiquei triste não, já não ia mesmo. Você ficou melhor, Ixi, deu certinho. tá bom. Mas se a gente continuar aí, vocês com a internet, a gente tendo nossas chamadas aí, até que não tá saindo tão ruim quanto imaginado, né? O que vocês têm sentido aí? Esse período que vocês estão comigo aí, tendo essas aulas dessa forma, o que vocês têm sentido aí? Não é o perfeito, né? A gente não tá em aula, mas o que vocês estão achando? Cada dia que passa vai melhorando, né? Vai desenvolvendo melhor. Alguma coisa sempre aprende, né? Acaba pegando aí. Depois a gente vai catando e vai dando uma olhada também nas curiosidades, meio por fora, olhando nas internet aí. Vai indo pra frente. Não, beleza, gente. Aqui é aquilo, né? O primeiro causou aquele impacto, né? Putz, aula online, que porcaria. Isso aí vai dar certo, não. E aí, de repente, a gente começa a se estabilizar. Está ótimo. Vocês estão vendo os slides aí, né? Sim. Eu vou pedir para vocês copiarem daí, conforme a gente for fazendo. Copiarem assim, vão fazendo anotações aí, tá? A gente vai conversando, vocês vão fazendo anotação, por favor. E aí a gente vai vendo a melhor forma aí. Pessoal, ó, isso aqui é um circuito, né? Circuito elétrico. Mas aqui, antes da gente partir para a próxima disciplina, eu vou passar para vocês aqui algumas coisas que a gente tem que pontuar. A gente tem que entender o que é nós, o que é ramos e o que é malhas num circuito elétrico, tá bom? Então, ó, o nó, ele é toda intersecção com mais de 3 ramos, vamos dizer assim, né? Pelo menos 3 ali, 3 intersecções juntas num ponto, a gente chama de nó no circuito, tá? Então, esse aqui é um nó, esse é um nó, esse é um nó e esse é um nó, tá? Então, essa quininha aqui não vai ser um nó, nenhuma das quinas é um nó, a junção entre dois resistores aqui de forma série não é um nó. O nó é quando a gente tem intersecção de mais de um circuito junto, ok? Ficou claro? Sim. Certo. Ok. Isso é um nó. Observem aí, anotem. Bom, o ramo ele vai ser um pedaço do circuito que não fechado, né? Então, isso aqui, deixa eu pegar o apontador aqui. Isso aqui, ele é um ramo, isso aqui é um ramo, esse é um ramo, isso aqui tudo, ó, é um ramo. Então seria um pedaço ali, talvez a gente pode considerar que é um pedaço em série ali do circuito, é um ramo do circuito, tá? Então,
um nó é uma intersecção de 3 ou mais ramos, tá? Isso é um ramo. E a malha é uma parte do circuito que ela é fechada em si mesma. Ela tem começo e fim, mas ela é fechada, ok? Ela é uma junção de mais de um ramo e que constrói um circuito fechado. Ou seja, isso daqui é uma malha. Quantas malhas? Você vai falar assim, quantas malhas tem esse circuito? Esse circuito tem uma malha, 2 malhas, 3 malhas e a malha externa, que é a 4ª malha, ok? Então esse circuito é um circuito que tem 4 malhas. Ficou claro? Malhas, a malha ela é um caminho fechado do circuito. Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bem. É isso. Tão top. Espera aí que eu já vou projetar para vocês de novo. A gente vai aprender uma coisinha aí hoje. Deixa eu brincar com um negocinho aí hoje que vocês vão falar, eita, nós, agora lascou a bodega. Vai dar tudo certo. Deixa eu ir projetar. Pessoal, nós vamos aprender aí, vamos falar sobre a lei de Kirchhoff, mas eu quero falar sobre a segunda lei antes da primeira lei. Meio esquisito, mas é porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. Eu acredito que nesse momento a primeira lei vai ser aplicada de forma mais leve para vocês. Pessoal, a ideia por eletromecânica é que seja só uma apresentação desses dois conteúdos, mas a eletrotécnica a gente vai se aprofundar nas semanas vindouras aí, tá? A segunda lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte, que a soma das tensões em uma malha é igual a 0, tá? Então é a lei de Kirchhoff para tensões, tá? LKT. Kirchhoff aí foi um matemático, físico e químico que desenvolveu a primeira e segunda lei de Kirchhoff, né? No estudo de análise de circuitos elétricos e juntamente com a lei de Ohm formam a base da análise de circuitos, tanto da forma mais básica, como a gente vem conhecido aqui agora, como da forma mais complexa quanto desenvolver sistemas elétricos de potência. Esses dois caras aí foram imprescindíveis para esse estudo. Então ela diz que a soma das tensões no circuito da malha é igual a 0. Como assim, né? Olha lá, isso aqui é uma malha, isso aqui é um circuito que tem uma malha, certo? Então, a gente fala que tem uma tensão consumida aqui, ó. No resistor 1, no resistor 2 tem uma tensão consumida também. Se eu somar a tensão gerada com as tensões consumidas, eu vou ter 0. Concorda comigo? Por quê? Toda tensão que é liberada pelo circuito vai ter que ser consumida pelas minhas cargas elétricas, tá? Lembrando que esses resistores que a gente está trabalhando, a gente está fazendo uma representação simplificada, simplista aqui, do que seria, por exemplo, lâmpadas, motores elétricos, né? A gente representa essas cargas pelos resistores. Então, tudo que entra num circuito tem que ser consumido. É isso que a segunda lei de Kirchhoff está falando. Pessoal, o que acontece se eu ligar uma lâmpada que ela é 127 volts em 220? Vai queimar. Queima na hora. Ela vai queimar. Sabe por quê? Porque toda tensão que entra no circuito, e a lâmpada é um circuito, né? Um circuito de uma lâmpada só, ela tem que ser consumida. Então, se eu coloquei 220 volts numa lâmpada de 127, ela vai queimar. Agora, se eu pegasse duas lâmpadas de 127 e colocasse elas em série e ligasse num circuito 220, elas não iriam queimar, porque cada uma delas ia consumir a metade, né? Se elas são lâmpadas idênticas, elas iam consumir mais ou menos 110 volts cada uma delas. Então não iriam queimar, tá bom? Só para exemplificar isso. Então, olha lá, ó. A tensão total, a tensão que entra, é igual à tensão 1, a tensão do VR1 e a tensão VR2, né? A tensão no resistor 1 e a tensão no resistor 2.
Entenderam isso? Tranquilo? Tá bom. Então, pessoal, ó, vamos considerar que a gente tem aí, ó que diferente. Nós temos aí. Não tô coronavírus, não, tá? Se tiver também, só Deus. Ó, temos aí uma malha com 2 fontes e 3 resistores, tá bom? Como que vai ficar isso aqui, então? Vai ficar aí, ó. Os geradores, eles estão em série, tá vendo? Ó, sai do positivo, entra no negativo, sai do positivo, entra no negativo. Então, eles vão se somar, né, nessa direção da corrente que a gente colocou aqui. Então, a soma das fontes, ó, a soma de V1 e V4 é igual à soma das tensões, as quedas de tensões nos meus consumidores. Olha lá que legal. Estão vendo aqui? Então, V1 e V2, ó, V1 e V4 é igual a V2, V3 e V5, tá bom? Se a gente passasse tudo para o mesmo lado, letra de um lado, né? A gente ia ter o quê? Que o V1 e o V4 vai ficar negativo, certo? E aí, como esses valores são equivalentes, vai dar zero. Entenderam isso? Então, ó, V2, V3 e V5, que são os consumidores, é igual aos geradores. Quando eu pego esses caras, o gerador e passo para lá, ele vai vir negativo e vai reduzir esses caras a zero. Tranquilo? Tranquilo, professor. Eu vou voltar rapidinho aqui para vocês copiarem. Copiem aí, por favor. Lei de Kirchhoff, a soma das tensões, o circuitinho, o que significa? Você já... Todo mundo tá vendo normal aí, pessoal? Uhum. Sim. O José Marcos disse aqui pelo WhatsApp que não tá conseguindo acessar. Você não tá conseguindo ver a tua imagem, no caso. O José tá me ouvindo aí, José? Parece que ele nem tá aqui. Eu até comentei pra ele sair e entrar de novo. Às vezes sim. Caiu aqui, acabou a aula. José, apareceu para você aí? Agora sim, deu certo. Beleza. Copia aí para nós, rapidinho, daí a gente vai. A gente passa para a próxima tela.
Aqui pra mim já tá pronto, Wesley. Show de bola. Todo mundo aí, podemos partir para a próxima? Opa! Pode. Show. Querem copiar isso aqui também para servir de exemplo aí? Copiei já também. Eu não entendi essa parte do professor. Tá, mais uns dois minutinhos, espera aí vocês. Até menos. Copiou rapidinho. Ô, professor, Oi. o senhor podia exemplificar alguma coisa na prática usando esse circuitinho aí, com duas fontes? Sim. Vou exemplificar assim. A gente vai fazer um exercício, tá? E aí a gente discute onde poderia acontecer essa situação. Mas muito nítido, Marcos, é o seguinte. Quando a gente fala do mercado livre de energia, é o seguinte, como é que funciona a questão da distribuição de energia elétrica? A gente tem só Itaipu como usina em Londrina, ó. Só Itaipu como usina no Brasil? Não, a gente tem várias pequenas usinas, são as pequenas hidrelétricas, né, as PCHs, e temos também usinas de médio porte, tá? A gente tem a usina de Capivara, que é muito legal de visitar, mas eu tenho que tentar entrar em contato com eles para ver se a gente consegue visitar, porque eu acredito que depois desse coronavírus aí vai ser difícil a gente conseguir alguma coisa para Itaipu. Mas pelo menos Capivara, se a gente conseguir ir, ia ser top. Então, a gente tem algumas usinas pequenas. E como é que funciona? Esse sistema de distribuição de energia, ele é todo interligado. Eu não tenho uma distribuição assim, eu tenho Itaipu, vai distribuir para o Paraná, ponto. Então não vai ligar para nenhum lugar. Todas essas pequenas usinas geradoras, essas usinas de médio porte Itaipu, elas são conectadas no sistema de energia, sistema de distribuição de energia elétrica do Brasil, tá? Elas são interligadas, então você imagina o seguinte, eu tenho vários geradores, né? Eu tenho várias fontes interligadas. Então, para o conhecimento básico nesse tipo de situação já da distribuição de energia elétrica, eu preciso conhecer já como é que funciona essa questão de duas fontes ao mesmo tempo. Outra situação também é quando eu estou falando de circuitos eletrônicos, tá? Muitas vezes, circuitos eletrônicos, eu vou ter um ponto em que ele está sendo um gerador de tensão, mas eu tenho outro ponto que está sendo gerador também. Veja assim, aqui a gente está falando de como se fosse uma pilha, né? Eu tenho 2 pilhas, 3 pilhas, eu tenho, agora com o exemplo que eu te dei, das usinas hidrelétricas, usinas eólicas e tudo mais, que são geradores, mas quando a gente fala de eletrônica, eu tenho componentes que são geradores de tensão, né? Porque eles acumulam alguma carga dentro de si e eles acabam injetando tensão no circuito, tá? E nessas horas a gente tem que ter o conhecimento de como que seria a análise de situações em que tem mais de uma fonte. Capacitor entra também? Entra, porque o capacitor ele carrega por campo elétrico, né? Aqui entra capacitor e indutor, no que eu falei. Entendi. Pronto, né? Acho que já copiaram já, né, pessoal? Pô, Copiado. olha lá que loucura. Como é que faz pra gente analisar esse circuito aí? Eu vou copiar ele aqui. Nós vamos lá no Paint, tá? Mas antes de ir pro Paint, eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui. Vamos lá. Vou trazer uma situação para vocês. Porque é importante vocês entendam isso, senão a gente não consegue... Não é isso que eu quero projetar, não. Disfarce. Se vocês não entenderem o que eu vou passar agora, acaba que a gente não consegue prosseguir. Pessoal, tem uma pilha aí, ó, Duracell, porque ela dura 8 vezes mais, tá bom?
eu quero mostrar uma situação para vocês. Imagine o seguinte, que eu tenho essa pilha, né? Eu vou fazer uma associação dessas pilhas, tá bom? E aí vocês, como são exímios eletricistas, eu vou perguntar para vocês. Se eu pegar essas pilhas aqui, ó, tô juntando essas duas pilhas, ó, essa com essa. Se eu colocar as pilhas, elas têm 1,5 volts, tá bom? Cada uma tem uma célula de 1,5 volts. Se eu associo as duas dessa maneira aqui, ó, e eu vou colocar aqui um voltímetro para medir a tensão dessa pilha. Voltímetro. Qual que vai ser a tensão que esse multímetro vai estar acusando aqui? 3 volts. 3. Isso. Todo mundo sabe disso, todo mundo teve carrinho carrinho de controle remoto, todo mundo teve aí desmontando as coisas do pai, da mãe. Então todo mundo sabe que se eu associar duas pilhas, elas vão ter 3 volts, 1,5, 1,5. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta. Farolete daquele pilha grandona. Ué? Farolete daquelas pilhas mais grandes. Farolete. Então agora a minha pergunta vai ser um pouco diferente agora. Eu vou associar essas duas aqui, ó. E vou associar mais essa aqui. Só que vou aumentar a grossura do. E agora, qual que é a tensão que vai estar medindo aqui? 4,5. Vai ser 3. Tá invertido, não dá? Uhum. E agora, meu Deus? Lascou. E agora? Você inverteu uma aí, né? Inverti uma? Vai dar 1,5. Vamos lá, não ó. vai funcionar, eu acho. Eu tenho aqui, ó. Menos, Vai dar 1,5. mais. Menos, mais. Menos. Pessoal, é o seguinte. Por que eu associei pilhas? Eu estou colocando pilhas, mas entenda o seguinte. Fontes geradoras, elas podem ser qualquer uma, né? Aqui a pilha é uma fonte geradora de energia. Eu posso estar falando de uma hidrelétrica, eu posso estar falando de um capacitor que está carregando e descarregando, eu posso estar falando de uma fonte que converte alternado em contínuo, né? Então, isso aqui é a fonte geradora, a fonte do circuito. Na associação de fontes... Preto é menos, né? Oi? O preto é menos, mas o preto é menos, né? Ah, é? Pilha. Espera aí que eu coloquei invertido aqui. Eu inverti o passo. É mais e menos. É o seguinte, ó. Aqui, o sentido na nossa corrente era esse, certo? Por quê? Está indo do positivo para o negativo. Ok? Esse é o sentido da nossa corrente. Aqui, o sentido da corrente também vai ser esse. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 1,5 volts. Esse 1,5, quando encontra essa pilha... Opa, tem mais um gerador em série. Vou somar. Dá 1,5. Beleza. 3. Deu 3 volts. Só que quando ele encontra um gerador, uma fonte geradora, quando ele encontra uma pilha ao contrário, ele enxerga essa pilha como uma resistência, pessoal. Essa pilha, ao invés de se comportar como uma geradora de tensão, ela vai se comportar como uma consumidora de tensão. E ela vai ser uma consumidora exatamente de 1,5 volts. Então, posso falar que é 1,5 negativo. Então, ó, a gente falaria assim, ó, a tensão total desse circuito vai ser igual a tensão, vou chamar aqui, ó, de tensão 1, E1, E2 e E3. Ele vai ser menos E1, porque E1 vai estar ao contrário, mais E2
mais E3. Ou seja, menos 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Entende que loucura? Ele começa a se comportar como um consumidor. Então aqui, 1,5 menos 1,5 menos 1,5, elimina isso aqui, a tensão total vai dar apenas 1,5. Entenderam isso? Sim. Então uma fonte pode se comportar. Se a fonte não tiver em série uma com a outra, se elas estiverem em antissérie, né, uma inverso da outra, elas vão se boicotar. Uma vai anular a outra, ok? Então a fonte pode sim se comportar como uma resistência, ok? Só a nível de curiosidade, para falar para vocês aqui, quando eu tenho as duas fontes associadas em série, eu tenho um aumento da tensão, tá bom? Então a tensão aqui, por exemplo, é 3 volts. Mas o que acontece quando eu tenho duas pilhas associadas em paralelo? Eu não vou aumentar a tensão, tá? Eu aumento a corrente, beleza? Quando eu pego duas pilhas, só a nível de curiosidade mesmo, porque isso aqui não vai ter muita vantagem para nós agora. Quando eu pego duas pilhas aqui, ó, e eu associo elas aqui, a única coisa que acontece é que elas aumentam a corrente. Então, se eu tenho duas baterias de carro, essas baterias são de 40 amperes, se eu associar elas em paralelo, eu vou ter uma saída de até 80 amperes. Beleza? Beleza. Só a nível de conhecimento, porque daí, às vezes, bate umas dúvidas dos negócios bestas assim pra gente, a gente não sabe a resposta, né? Então é legal a gente discutir sobre isso às vezes. Ficou claro aqui essa situação, pessoal? É de boa, né? Bem tranquilo. Se fosse a do meio, Se inverter só do meio, mas as duas estão na posição certa, as outras duas. Ia acontecer da mesma forma aqui. Aí aqui ia estar Da mesma coisa. E1 menos E2 mais Se E3. tivesse mais uma, né? Se tivesse mais uma, invertia e anulava tudo. Isso. Na Então ia dar na E3 mesma. ali. Ia dar na mesma, tá bom? Bom, entendendo isso aqui, é muito claro isso aqui, é lei de Kirchhoff pura, tá? Entender isso aqui é entender a lei de Kirchhoff. Vamos partir para a próxima. Vocês querem copiar isso aqui? Vocês querem que eu mande lá no Zap? Manda no Zap lá. Beleza. Tô mandando Nápoles. Agora a gente vai começar a brincar. O negócio vai ficar. Vamos apagar nosso quadro. Pelo menos esse quadro aqui apaga bem mais rápido que o da vida real. Pessoal, olha lá. Como que a gente vai descobrir a corrente em cada ponto desse circuito e a tensão consumida por cada um desses resistores? Pessoal, se a gente fosse fazer por análise de circuito o que a gente aprendeu até agora, vamos lá, vamos tentar. A gente ia somar esses dois resistores, né? E encontrar um resistor equivalente, beleza. E aí? A gente ia poder somar esse resistor equivalente com esse aqui, ó? Não iria. Não, paralelo. Não, porque tem a fonte. Tem mais uma fonte, né? Se fosse só uma. E se a gente tivesse aqui, ó, um resistor aqui, a gente não ia poder fazer o paralelo com esse porque tem a fonte, tá? A gente não ia poder também fazer a série com esse daqui porque tem o outro que está em paralelo aqui nesse nó. Então, o que a gente vai fazer?
toda vez que a gente for utilizar a lei de Kirchhoff para tensões, nós vamos convencionar o seguinte. Sempre vamos usar isso, tá? Para vocês não se confundirem. Sempre vamos colocar o sentido da tensão aqui, o sentido da corrente no sentido horário. Beleza? Em todas as malhas, sentido horário. Ok? Beleza? Alguma contestação? Tranquilo, né? Então tá. E é o seguinte, olha como é que funciona esse troço aqui. Pessoal, a corrente está nesse sentido, ou seja, sai do positivo e volta para o negativo. Aqui, sai do positivo e volta para o negativo. Bom, ele sai do positivo, então aqui desse lado do resistor, eu estou alimentando o resistor com mais. Concorda comigo? Sim. Ó, e desse lado, eu estou alimentando o resistor com menos. Mesma coisa aqui, ó. Eu estou alimentando com mais. Por que comigo? Porque Entendi. o menos vem daqui de baixo, né? Vamos supor. Se eu estou vindo com mais aqui, o menos vem do outro lado. Beleza, é isso que acontece nessa malha. E nessa malha aqui, ó, o sentido da corrente é esse. Então, o sentido é esse. Então, o mais está aqui, ó. E o menos está aqui. Então, olha que doido. Esse resistor aqui, ele tem influência das duas fontes geradoras. Tanto uma quanto a outra vai ter influência nele, tá? Então, é isso que isso é importante. Por isso que a gente precisa aprender esse método para analisar. Ele está vindo aqui e vai ter o mais, então, e o menos vem do outro lado. Aqui a gente vai ter o mais e o menos vem do outro lado. Tá bom? Beleza, a gente classificou onde está o positivo e o negativo de cada um dos componentes da nosso circuito. Isso é muito importante para a nossa análise, tá bom? Ou seja, uma das coisas que eu vou falar para vocês aqui, ó. A gente viu que é a soma das tensões numa malha igual a zero, né? Então, olha aqui que bacana. Vamos fazer o nosso cálculo aqui, ó. Vou falar o seguinte. Os 15 volts aqui, esses 15 volts eles estão entrando, né? Então, eu vou falar assim, ó. 15 volts menos V1. Eu vou chamar aqui de V1. Atenção 1. V1 não, vou chamar de E, né? E, né? Que a gente está acostumado. E1. E2. E3. E E4. Podia juntar os dois, mas eu não vou, tá bom? E4. 15. Então, o 15 está entrando, vai subtrair o E1, vai subtrair o E2 e olha aqui, essa fonte, ela vai encontrar uma fonte que está oposta a ela, não vai? Então, ela Por que o vai... ainda o senhor colocou o E2, não é tanto faz, podia ser no 10 como no 6, o E2, por exemplo? Ou não? Como? Não, eu só coloquei E1 para resistor 1, E2 para resistor 2, E3 para resistor 3 e E4 para resistor 4 só. Mas o senhor já tá somando só o E1 e o E2 por enquanto. Porque eu estou fazendo, ó, vamos voltar aqui. Eu estou fazendo a análise dessa malha aqui, ó. Tá bom? Dessa malha só. Eu vou fazer uma por uma. É assim que funciona a análise, né? Então vou escrever aqui para ficar mais fácil. Travou.
Análise da malha 1. Beleza. Tá? Porque a gente vai analisar essa malha aqui primeiro. Então, 15 menos esse consumidor, e o que acontece? Ele encontrou uma fonte oposta, então é menos ele também. Essa subtração toda aqui, segundo a lei de Kirchhoff, fala que vai dar 0. Beleza, gente? Olha que interessante. Antes da gente fazer as continhas disso aqui, vamos fazer a análise da malha 2 já também. Tá? Vou fazer aqui do lado. Tem alguém que tá me mandando mensagem aqui que não é doido. Não é nada. Análise da malha 2. Vamos lá. Pessoal, a malha 2, ó. O sentido da malha 2 está correto aqui para essa fonte geradora aqui, ó. Tá indo do positivo para o negativo. Então a fonte está certa nesse lado. Tá vendo como é que cada uma das malhas a gente tem que visualizar de uma maneira? Então aqui o 10 vai ser positivo. Então o 10 é uma fonte geradora. Aqui o E2, né? Ele está consumindo, então é menos E2. Está consumindo o E3 também, menos E3. E o 4, menos E4. Isso aqui dá quanto? É para dar 0. Essa soma é para dar 0. Beleza? É isso que a LKT está falando para a gente. Bom, pessoal, vamos proceder com a matemática disso aqui. Primeira coisa que a matemática nos fala quando a gente está tratando de números e letras junto, é que letra não pode ficar negativa, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, ao invés de passar para um lado, passar para o outro, na verdade é o mais viável, né? Dá para a gente passar tudo para um lado. Então a gente vai passar aqui, ó, essas letras para o lado do 0 lá, e aí essas letras vão ficar positivas, né? E aí vamos proceder com o cálculo dos números. Então, ó, eu vou passar essas letras que estão negativas para lá, ou seja, elas vão ficar positivas. E aí eu vou só remanejar aqui, ó. Então, E1 mais E2 é igual a 15, né? Mantendo o 15 aqui, menos 10. Então, E1 mais E2 é igual a 5, ok? Já a gente volta aqui, então, quer dizer, vamos continuar aqui, depois a gente vai para a análise da malha 2. Então, ó, essa equação significa significa as relações da primeira malha. Pessoal, mas vamos olhar para o resistor 1 aqui, ó. O que significa a tensão? A tensão do resistor 1. Tensão no resistor 1, para eu achar a tensão no resistor 1, o que eu preciso? O que eu preciso para achar a tensão no resistor 1? Somar e dividir? Você precisa da voltagem e da resistência para achar a amperagem. Resistência vezes corrente, não é? Eu quero a tensão. Eu preciso da resistência corrente. Né? Isso. Agora fala para mim, quem que é a tensão? Vamos representar então dessa maneira, ó. A gente sabe por tabela que tensão ela vai ser igual a corrente vezes resistência. A gente viu isso lá, né?
Então, qual que é a corrente do E1? Aliás, vamos fazer diferente. Vamos falar diferente. Qual que é a resistência do resistor 1? 5 ohms. 5. Vezes a corrente dele. Quem que é a corrente do resistor 1? Quem que é a corrente desse cara aqui? 5 também. Não, a corrente. A corrente é o I1. Aqui, ó. É verdade. A gente convencionou I1 e I2, né? São essas duas correntes que a gente vai estar analisando nessas malhas. Então, ela vai ser I1. Então, é 5 vezes I1. Isso significa essa tensão aqui. Olha que interessante. Mais o E2. Então, o E2 vai ser a tensão 2 vezes a corrente 2. Quem que é a resistência 2 vezes a corrente 2? Quem que é a resistência do E2? 10, senhor. 10. Agora que está o pulo do gato, pessoal. Quem que é a corrente? Qual que é a corrente do E2? Aí lascou. Pessoal, eu não posso falar que essa É o corrente... 5? Não. A gente aqui só está falando em relação a I1 e I2, né? Porque a gente quer encontrar a corrente em cada malha. Eu não posso falar que a corrente do E2 é somente 1, né? Assim que eu não posso falar que a corrente do E2 é somente I1 e 2, porque ele recebe influência dos dois circuitos, né? Desse lado aqui a corrente está descendo e desse lado aqui a corrente está subindo, né? Então eu tenho uma inversa a outra. No final eu vou ter que, na verdade, eu vou ter o seguinte, que I3, né, que é a corrente do meio, ela vai ser igual a I1 menos I2. É isso que vai acontecer. Então ele recebe a influência dos dois. Ou seja, nós vamos colocar essa influência aqui também. 10 vezes o que está positivo, que é o I1, menos I2, igual a 5. Entenderam isso? O que a gente fez aqui, ó, é a tensão ainda, é a soma da tensão. Só que a tensão a gente representou aqui, multiplicando por suas devidas correntes. Agora a gente vai proceder com finalizar esse cálculo aqui, fazendo o seguinte: 5 e 1 mais, vamos fazer a distributiva, né? 10 vezes I1 e 10 vezes menos I2. Então eu vou ter aqui, ó, 10 I1 menos 10 I2. Igual a 5. Então, nossa matemática final aqui, eu vou somar os I1 e os I2, vai ficar 5 mais 10, vai dar 15 I1 menos 10 I2 igual a 5. Pessoal, a gente vai guardar essa fórmula aqui, mas essa primeira equação é a representatividade da malha 1. Vamos lá, alguma dúvida? Rapaz, acho que todo mundo aí tá com um monte de dúvida. Ah, eu entendi, mas quero ver quando for fazer conta. De pouco. Pessoal, vou dar uma repassada então e a gente faz a outra malha, talvez daí dá uma assentada aí no nosso entendimento. A gente vai somar então as tensões, tá? O que significa?
que dentro de uma malha, né, do circuitinho fechado desse aqui, tudo aquilo que gera tensão, ele é positivo e tudo aquilo que consome é negativo, tá bom? A não ser que eu encontre uma fonte que se opõe ao sentido da corrente. Aí essa fonte vai se tratar de um consumidor também. Então ela vai ser negativa. Então essa malha aqui, ó, ela vai ter lá os 15 volts positivo, ela vai ter um consumidor aqui, então vai ser menos E1, ela vai ter um consumidor aqui, vai ser menos E2, e essa fonte que está ao contrário do sentido da corrente vai se tratar de um consumidor também, vai ser menos 10. E a LKC ela fala que essa soma tem que dar zero. Por quê? Tudo aquilo que é gerado numa malha tem que ser consumido, então vai dar zero, certo? O que eu fiz? Eu peguei essas letras aqui, ó, e letra tem que ficar positiva. Então eu joguei para esse lado para que elas ficassem positivas, tá bom? Quando eu fiz isso, eu só inverti os lados aqui, mas eu joguei para lá, ficou E1 positivo mais E2. E o 15 se manteve desse lado, né? Como eu só inverti os lados, ele ficou aqui o 15. E o 10, que era menos 10, continuou menos 10, certo? 15 menos 10 dá 5. E o E1 e o E2 se manteve. Bom, a gente entende que tensão é igual a corrente vezes resistência, certo? Então, uma das formas de representar esse cálculo aqui é o quê? Pegar a resistência de cada um e multiplicar por sua corrente. A resistência do E1 aqui, ó, é 5 ohms, né? E a sua corrente é o I1. Enquanto o E2, a resistência é o 10 ohm, só que recebe influência tanto da corrente I1 quanto da corrente 2. Então eu vou representar essa influência aqui, ó, que eu vou ter o I1 positivo e o I2 negativo. E aí só fiz a distribuição, então, 10 vezes I1 e 10 vezes I2, né? Que deu aí 10 I1 menos 10 I2, ok? Igual a 5. E aí eu só somei aqui, ó, os I1 eu somei e somei os I2, como só tem o I2, se manteve. Então ficou aí 15 I1 menos 10 I2 igual a 5. Pessoal, os cálculos começam a ficar grandes, daí o que acontece? A gente tem que ser mais organizado, tá? Para conseguir entender. Beleza, pessoal, fizemos isso, malha 1, vamos para malha 2. Mesma coisa, eu não posso estar com essas letras negativas, tá? Essas letras têm que estar positivas. Então, eu vou jogar todos esses caras aqui para esse lado e vai ficar somente o 10 positivo desse lado. Mas como eu quero que a letra fique do lado esquerdo, eu só vou inverter, tá? Então, ó, vai ficar o E2 mais E3 mais E4 igual a zero. Igual a zero não, igual a 10, né? Pessoal, mesma coisa, ó. O E2, ele é 10 ohm. Então é 10 vezes o quê? O pulo do gato está aqui, ó. Como a gente está analisando essa malha, então, para essa malha, o I2, né, ele é positivo aqui, ó. Ele está dentro aqui dele, eu vou estar considerando o I2 e vou estar retirando o I1, tá bom? Eu vou estar subtraindo o I1. Então vai ficar aqui invertido desse, ó. Em vez de ser I2, I1 menos I2, vai ser I2 menos I1. Mais E3. A resistência de E3 é 6. 6 vezes a corrente, I2. Mais 4, né, do E4, né, o E4 é 4 ohms, vezes a corrente
e 2 é igual a 10. Você que tá com a cabeça fresca aí do colégio, Marcos, chegou a ver Kirchhoff aí no colégio, não? O que eu lembro, nosso professor de física não passou nada disso, não. Que acaba ficando muito complexo, né? O pessoal pula fora. Eu estou usando como base para passar para vocês, eu estou usando um livro de engenharia, tá? Para quem quiser aí, já passei para alguns, mas para quem quiser é o livro Sádico, Análise de Circuitos, que é um livro muito bom, ele parte do zero até o mais avançado, mas aqui já entra na metade, parte de análise de circuitos, análise de malhas, ela está quase na metade do livro já. É um livro de 1000 páginas, né? Então demora um pouquinho para chegar, para consumir tudo. Mas vamos lá. É Sádico o nome do livro, Qual o professor? nome, professor? Sádico, deixa eu tirar um print aqui e mandar no grupo, porque agora o negócio é assim, tudo é print, né? Tirar um print da... Tô mandando lá no grupo lá o print da capinha. É top demais. Esse livro aí, a- toda a parte de circuitos e CEP, eu acho que eu fiz todos os exercícios deles aí. É um livro muito bom. Tá bom, vamos lá. Onde a gente estava? Então, vou proceder com a multiplicação aqui, ó. Vou fazer a distribuição, vai ficar 10 e 2 menos 10 e 1 mais 6 e 2, vamos continuar aqui, né? Mais 4 e 2 igual a 10. Legal. Pessoal, agora a gente vai colocar aqui em pratos limpos, né? Então, menos 10 e 1, vou colocar aqui, ó, menos 10 e 1. E vou somar os i2 aqui, ó. Então, 10 mais 6 mais 4 dá quanto? 20. Igual a 10. Pessoal, essa aqui é a fórmula. Essa aqui é a fórmula da malha 2. Beleza? O procedimento é esse, pessoal. A gente vai ter mais um passo aí, mas o procedimento é esse. Tem umas 1000 dessa aí, eu fico bom aí. Isso. Quando você pegar o livro do sádico lá e fazer os 600 exercícios que ele tem só disso, aí fica bom. Tô brincando, mas o negócio é treinar, é exatamente isso. Por isso que a ideia é apresentar para a eletromecânica e cobrar vocês de eletrotécnica. Estão lascados. Pessoal, o que a gente faz agora? Com essas duas equações, a gente vai montar um sisteminha. Manja sisteminha? Como que é um sistema? O sistema, deixa eu ver se eu tenho chaves aqui. Não tenho nada dessa porcaria, não tem nada de coisa. Eu vou montar um sisteminha. Eu já falei que eu vou montar um sisteminha, mas não pode falar a mesma coisa, né? Tá bom. Tenho lá 15 e 1 menos, vou copiar aqui, ó, a malha 1 menos
Eu vou setorizar isso aqui bem bonitinho para vocês entenderem, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A gente vai ter 15 e 1 menos 10 e 2 igual a 5. E vou colocar embaixo do nosso sistema o outro lá, ó. Menos 10 e 1 mais 22 está feio isso aqui. Igual a 10. Quem não lembra o que é um sisteminha vai lembrar a hora que eu fizer aqui um desenho. Certo? Isso aí é um sisteminha. É um sistema em que você tem duas variáveis para encontrar o resultado dessas duas variáveis. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? Antes de eu fazer as contas com vocês, o que a gente faz para resolver um sistema? Eu pego e igualo uma das variáveis, né? E aí eu substituo dentro da outra fórmula. É isso que a gente vai fazer. Mas para facilitar a conta, a gente pode fazer um detalhezinho aí, tá? Nós vamos pegar e simplificar essas equações, ou seja, dividir cada um dos componentes da equação por um mesmo número. Então, eu vou dividir esse cara aqui por 5, ó. Tanto esse, quanto esse por 5. Então, eu falo aqui, ó, vou dividir por 5. Vou dividir por 5. Eu vou dividir por 5 todos os componentes da equação. E esse daqui eu vou dividir todos eles por um componente também. Vou dividir eles por 10, tá bom? Então eu vou dividir todos por 10. Eu posso fazer isso porque continua sendo a equalização da fórmula continua. Então eu posso fazer isso. Vou dividir por 10. Então sempre usa isso, né? Sempre vai simplificando para ficar mais fácil. Vou abrir o sistema aqui de novo. Então, ó, 15 dividido por 5 dá quanto? 3. 3 e 1. Menos 5. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. 2 e 2. E 5 dividido por 5 dá? 1. Menos 10 dividido por 10 é? Menos 1. Menos 1. E 1 vezes I1 continua sendo I1. Então ficou dessa maneira. Mais 20 dividido por 10. 2. 2. E 10 dividido por 10 é 1. Olha que legal. Ficou bem simples, né? O que a gente faz agora, pessoal? Vou até colocar de vermelho. Agora a gente traça uma reta aqui embaixo, ó. E faz uma soma dessas duas equações. Beleza? O que vai acontecer aqui? 3 e 1 menos e 1 dá quanto? 3. Opa, 3 e 1
menos e 1, né? Se não tem nada aqui na frente, eu tenho 1 aqui, né? Realmente. Então, 3 e 1 Oi. menos e 1 dá 2. 2 e 1. Menos 2 e 2 mais 2 e 2 dá 0. Igual, então, a 1 mais 1, 2. Olha como é que ficou tranquilo aí a equação, né? O que a gente vai fazer agora? Tá multiplicando, vou passar dividindo. E 1 é igual a 2 dividido por 2. E 1 eita. E 1 é igual a 1 ampere. Pessoal, encontramos o valor de I1. Beleza? Beleza. Então, voltando, a gente só colocou aqui, ó, montou o sistema, tá? Daqui a pouco eu tenho que fazer a chamada, senão o pessoal vai sair, eu não vou fazer chamada. Espera um pouquinho aí, pessoal. Por que deu 2? Oi? Não entendi. Por que deu 2 ali, não é dividindo? Vamos ver aqui, ó. Eu copiei aqui as duas equações, eu dividi Ah, elas para simplificar elas o máximo possível, né? Eu posso fazer isso quando eu dividir todos os elementos da fórmula, tá bom? Fiz esses dois, cheguei nesses sistemas mais simples aqui. Aí eu vi que eu poderia eliminar I1 e I2, então eu posso somar esse sistema. Quando eu somei, eu tinha aqui, ó, 3 e 1 menos, né, mais menos 1 e 1. Então ficou o quê? 3 menos 1, que deu 2. 2 e 1, né? Esse daqui, ele ficou menos 2 mais 2 deu 0. E o 1 com mais 1 deu 2. Então, aqui o 2 aqui, ó, ele estava multiplicando, certo? Ele passou para o outro lado dividindo. Então ficou que 1 é igual a 2 dividido por 2. Deu 1. Beleza? sim. Beleza. Pessoal, agora como é que eu vou fazer para achar I2? Como que eu faço para Você achar vai, I2? você vai substituir esse valor encontrado no lugar do I1. E daí Isso. você faz. Eu pego a fórmula mais fácil aqui, né? E substituo e pronto. Então a mais fácil para mim é essa, ó. Se todos concordarem, né? Então eu vou copiar ela de novo, ó. Vou copiar ela de novo aqui do lado. Menos I1 mais 2 e 2. Tá começando a doer a cabeça aí, né? Eu tô só ciente. Igual a 1. Pego esse I1 aqui, ó, e substituo aqui no I1. Então fica menos 1 mais 2 e 2 igual a 1. Letra de um lado, número de outro, pego esse 1, passo para lá, ele vai passar, tá negativo, vai passar para lá positivo. Vai ficar 2 e 2 igual a 1 mais 1. 2 e 2 igual a 2. Tá muito 2 aqui. Tá multiplicando, vai passar dividindo. E 2 é igual a 2 dividido por 2. E 2 também é igual a 1. Beleza, pessoal? Dá um tempo para o cérebro esfriar um pouco aí.
Certo, gente? Deu para entender? Tá meio difícil, tá meio fácil. Professor, se eu quisesse achar o I2, eu poderia usar esse de cima também? Poderia. Vamos fazer só para desencargo da desincompetência. Ó, vou pegar lá 3 e 1, menos 2 e 2. Porque tem uma igualdade entre essa equação. Então tem que dar certo. Então 3 vezes 1, ó, porque vale 1 vale 1, ia ficar 3, né? 3 menos 2 e 2 igual a 1. Eu vou pegar esse 3 e vou passar para lá. Vai ficar menos 2 e 1 e 2 igual a 1 menos 3. 2. Bom, aí vocês já viram que deu certo, mas 2 e 2 é igual a menos 2 e 2 é igual a menos 2. Como eu não posso ficar com letra negativa, então eu vou multiplicar por dois lados. Dos dois lados eu vou multiplicar por menos 1. Então, multiplicar por menos 1 é desse lado e multiplicar por menos 1 desse lado. Ia ficar 2 e 2 igual a 2. Então, e 2, eu passo tá multiplicando, passo dividindo. E 2. Ó, beleza? Tem que dar certo. Tem que dar. Tem que dar um. Mais alguma colocação, alguma dúvida? Pessoal, vou mandar no zap então, tá? Para cabeça não explodir, não cair do pescoço aí, vou manter isso. Vou apagar aqui o que a gente fez aqui rapidinho, mas vou mandar lá no grupo isso aqui e vou passar um exercício para vocês, tá bom? Para vocês ir batendo a cabeça aí um pouquinho. Coloquem lá no simulador, se não conseguir resolver, pelo menos coloquem no simulador para ver o comportamento. Mas o exercício ele vai ser esse daqui que vocês vão fazer, tá? Olha lá. Beleza? Eu vou mandar lá no zap também agora. Como coloca isso daí lá no... Quando tem que colocar isso aí lá no simulador lá do aplicativo? Isso, coloca lá no simulador. Aí você vai ter duas fontes, né? E aí o terra vai colocar onde? Você coloca o terra aqui, ó. Tá bom? Bem embaixo. Coloca o terra aqui, ó. O que é o Terra? Ah, entendi. Lá ele não vai deixar você simular se você não colocar o terra. Beleza? Vou colocar lá agora. Amanhã, Não. Beleza. amanhã a gente Mas- corrige. Oi. Você ensinou aquele dia o negócio do simulador, eu perdi a aula. Eu esqueci de passar para você de novo, né? Eu vou copiar Eu um também. videozinho. Eu vou fazer um tutorial com um videozinho no celular e vou mandar para vocês. Eu mando ainda hoje. Beleza. É bastante embaçado mexer no simulador lá. Eu não vi ainda. É fácil, só que você vai bater cabeça se você começar a ir do nada lá. Eu bati cabeça também, mas eu já bati cabeça por vocês. Já bati a cabeça por vocês, não precisa bater de novo. Pessoal, pera aí que eu vou fazer a chamadinha rapidinho, tá bom? Quem eu vou chamando, aí pode ir saindo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Na verdade, a dúvida vai vir agora na hora de fazer o exercício, né? Lá no simulador tem um lugar de colocar o número, em vez de ficar puxando o dedo, fica bagunçando, né? O professor é besta, ensinou vocês errado. É isso mesmo. Lá nesse vídeo eu vou passar mais exibido, então. Só um minuto aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Adriano, boa noite, Adriano. Boa noite.
Bruno dos Santos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cleverson. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite. Meu amigo Edson. Boa noite, Everton. Boa noite, Guilherme Motocross. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite. Boa noite, Lucas Eduardo Jordano. Boa noite. Boa noite, Lucas Salles Bragança. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Renan. Boa noite, Wesley. Boa noite, Samuel. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite. Isso aí, meus amigos. É isso.